Se possível, chega aqui para frente, para a gente ficar um pouquinho mais juntinho. Quando o pastor for pregar, vai facilitar. Nesse momento, eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Por problemas técnicos, né? Hoje nós não iremos disponibilizar pela manhã o link do culto online. Mas estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor? Fechamos nossos olhos nesse momento. Santo Deus, Pai querido, somos gratos, ó Deus amado, mais um dia de vida, Senhor, e um dia na Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua casa, com o Teu povo, para louvar e agradecer Teu santo nome, Pai. Obrigado pelo Teu da vida, obrigado pela chuva, pelo sol, pelo alimento que nunca faltou, Pai, e por todo o Teu cuidado. O Senhor é bom, tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Que o Senhor esteja assim, ó Deus, sempre nos dando um coração grato, para compreender, ó Pai, o quanto o Senhor é bom. Tire de nós toda ingratidão, toda ansiedade, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E abre os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, nos dando um entendimento, ó Pai, para compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E receba o nosso louvor, a nossa adoração como oferta agradável a Ti. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu convido, né, os irmãos a dar um abraço bem apertado na pessoa que está do lado. Para a pessoa acordar, para o que frio hoje. Amém, meus irmãos? O Ministério Louvor dá a oportunidade. Vamos cantar em pé ainda, alegres, com muita alegria, vamos louvar o Senhor. Amém? Vamos sintonizar o Senhor essa manhã, aclamar o Senhor.
pé, estaremos fazendo a leitura bíblica de forma alternada, que se encontra em Salmos 33, dos versículos 1 a 6. Vai ser projetado aí no Data Show, e nós iremos fazer de maneira alternada essa leitura. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvado. Os irmãos, louve ao Senhor com harpa, ofereça minúcia com lira de 10 cordas. cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Os irmãos, Pois a palavra do Senhor é íntegra, Ele é fiel em tudo que faz. ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal do Senhor. Os irmãos, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo que neles há. amém. Nesse momento, os irmãos terão a oportunidade, de devolver os dízimos e ofertas, aqueles irmãos que vieram preparar para isso, eu convidei com os diáconos de plantão, para se posicionarem aqui no gasofilácio. E enquanto isso, nós estaremos continuando louvando ao Senhor com o cântico Cantarei Teu Amor para Sempre, com muita alegria, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos lá cantar bastante calma, tá? Para ajudar a gente a estar no sério do louvor. Estamos com instrumentos reduzidos, então vamos louvar o Senhor, com bastante alegria neste momento. Amém? Amém. Palmas. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, em tua presença aqui mais uma vez estamos, Senhor, comigo, te agradecer, Pai. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui esta manhã para louvar e glorificar o teu nome, Senhor. E diante de ti, Senhor, quero te apresentar aqueles que apresentaram dízimos e oferta, e aqueles que não puderam, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a nossa Pai. Esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos aqui esta manhã, Senhor. E daqueles que não puderam estar aqui esta manhã também, Senhor. Muito obrigado, continue conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
A igreja pode se assentar neste momento. O pastor Felipe está com a palavra. Graças a Deus, meus queridos, bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã. Você que escolheu o melhor lugar para buscar o Senhor. Como eu disse aos irmãos, no domingo pela manhã, nós estaremos conversando sobre a temática o temor do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre o temor do Senhor nas escolhas. Na semana passada nós fizemos uma introdução ao temor do Senhor, e logo mais à noite, no culto à noite, nós estudaremos sobre buscando o que se perdeu, com base em Lucas capítulo 19. Meus queridos, nosso sermão será temático, ou seja, nós utilizaremos vários textos bíblicos para entender melhor o que Deus quer para nós esta manhã. Abra suas Bíblias em Salmos capítulo 5, verso 7. É o primeiro texto que nós iremos ler nesta manhã. Salmo capítulo 5, verso 7. Literalmente o meio da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Porém eu, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. Agora, voltando um pouco atrás, Jó capítulo 28, verso 28. Nós lemos na semana passada, mas nós vamos ler hoje também. Diz assim a palavra de Deus, Jó 28, 21. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por todos que estão aqui, onde hoje nós vamos conversar sobre o temor do Senhor nas escolhas. Nós precisamos, ó Pai, obedecer ao Senhor, reverenciá-lo, honrá-lo, ó Pai, porque Tu é o Criador de todas as coisas, o nosso soberano Senhor da igreja. Cuida da nossa vida no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, como eu comentei com os irmãos, a expressão temor do Senhor, muitas pessoas acham que significa você ter medo de Deus, você tremer diante dele. Mas nós estudamos as Escrituras. Domingo passado nós percebemos que temor do Senhor é você obedecer a Deus, é honrar a Deus, é buscar a vontade de Deus na sua vida. Nós buscamos alguns exemplos, como Gênesis capítulo 20, verso 11. O pai da fé, Abraão, foi para uma região lá de Gade, e lá ele viu o rei Abimeleque. O rei Abimeleque achou a esposa dele bonitinha, queria para ele. O que Abraão fez? É minha irmã, beleza? Então, porque ele pensou na sua cabeça o seguinte: se eu falar que é minha esposa, eles vão me matar, porque aqui não há temor do Senhor. Então, outro exemplo que nós temos é de Jeremias, que pregou para o povo que ele se arrependesse dos seus pecados, mas o povo de Judá não se arrependeu dos seus pecados, foi dominado pelo exército babilônico de Nabucodonosor. E então, lá em Jeremias, capítulo 5, verso 22, ele mesmo fala, que o povo de Israel deveria temer ao Senhor. Bom, escolher, meus amigos, significa preferir, optar por algo ou alguém, seja para um cargo, um item, um caminho ou uma decisão, implicando em uma ação. Até mesmo quando você não venha tomar a decisão por alguma coisa, você sim decidiu, e a sua escolha foi a omissão.
Então é muito importante nós colocarmos na nossa mente que nós devemos decidir as coisas no temor do Senhor, ou seja, na obediência, na reverência, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, meus queridos, quando a gente trabalha temor do Senhor, eu quero trazer essa manhã 3 personagens da Bíblia agora, nesse início, para a gente pensar um pouco nessa perspectiva. O primeiro personagem que eu quero trabalhar com vocês é Noé. Todo mundo lembra a história de Noé? Deus mandou ele construir uma grande arca porque ele viria um dilúvio. E na Gênesis capítulo 6, verso 9, tem uma expressão que eu acho muito interessante na Bíblia, que somente é usada com Enoque, que diz assim: e Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, lá no verso 9. Quando Deus olha a situação que estava ali, a região que ele havia criado e as pessoas estavam morando, ele percebeu que as pessoas não tinham mais temor do Senhor. Deus viu que as pessoas não queriam mais obedecer, não queriam mais adorá-lo, não queriam mais reverenciar. Então Deus deu uma sentença: eu vou mandar o dilúvio. E o dilúvio, Noé estava construindo a arca, querendo que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu. Consequência, somente Noé e sua família foram salvos. Porque Noé temia a Deus e Noé andava com Deus. Essa expressão, meus queridos, eu acho muito bonito e muito sublime, porque nós andamos com várias pessoas, nós caminhamos com pessoas próximas a nós, mas andar com Deus é de uma intimidade muito grande. Outro personagem que eu quero trabalhar com vocês é Jó. Provavelmente uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, porque é o homem que era o mais rico do Oriente. Ele perde tudo e ele ficou na miséria, e depois Deus restitui o dobro. Mas o que me choca no livro de Jó é o verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó, de maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. A maior riqueza de Jó não era os seus jumentos, seus camelos, porque devemos lembrar que Jó vivia no Oriente Médio. Então, se você é um homem de posse, vai ter o quê? Camelo. Tinha muito camelo. Só que a riqueza que ele tinha não era isso. Não era o gado, não eram as plantações, não era a lavoura. A riqueza que Jó tinha, a característica que Jó tinha, já mostra no primeiro versículo: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, meus queridos, ele tinha várias escolhas. Por ele ser um homem rico, naquela época você, de acordo com a sua condição monetária, você podia ter 2, 3, até 4, 5, quantas esposas você tivesse, desde que você tivesse condições de manter todas igualmente. Mas quantas esposas Jó tinha? Uma só. O homem mais rico do Oriente, que temia a Deus, escolheu ter uma esposa. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque Jó, ele é um homem que, mesmo que ele tenha perdido tudo, ele ainda até o final escolheu permanecer no caminho do Senhor. E muitas vezes nós passamos por problemas e a primeira coisa que nós fazemos é reclamar de Deus. Meus queridos, Jó perdeu tudo. Jó perdeu seu gado, Jó perdeu suas plantações, Jó perdeu o que ele tinha mais de precioso, seus filhos.
mas ainda assim continuou temendo a Deus até o final. Ou seja, ele escolheu continuar no caminho do Senhor. E o último personagem que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse desenvolvimento da mensagem é Daniel. Todo mundo conhece a história de Daniel, porque é Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Só que nós devemos lembrar o seguinte: quando Daniel ele foi para o cativeiro babilônico, a Bíblia diz que ele era um jovem. Então, se ele era um jovem, ele tinha ali na faixa etária de 15 a 17 anos, aproximadamente. Ele foi posto como governador da Babilônia, porque ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. E aí, lá em Daniel 6, já não era Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha morrido lá nos seus 73 anos de idade. Porém, todavia, entretanto, sabia no Império Medo-Persa, que era já o império da época, que o rei Dario queria colocar alguém de primeiro-ministro. Ou seja, depois do rei, esse cara vai mandar. E provavelmente ele escolheria Daniel. Então os patrícios, homens influentes da política ali da época, começaram a vasculhar a vida de Daniel e não acharam nada. Porque Daniel era um homem que temia a Deus. Daniel obedecia a Deus, reverenciava a Deus, adorava a Deus. E o que os homens falaram? Olha só, vasculhamos a vida toda de Daniel e não achamos nada. Mas, se nós fizermos alguma coisa contra uma lei, contra o seu Deus, podemos prender Daniel. Porque nós sabemos que Daniel busca a Deus 3 vezes ao dia. E sabe que essa questão de Daniel temer ao Senhor, eu acho interessante, porque se as pessoas vasculhassem a nossa vida, será que iriam encontrar rastro de corrupção? Será que a nossa vida é tão íntegra como os de Daniel, que se tivesse um decreto que não pudesse buscar o nosso Senhor, faria falta na nossa vida? Nós deixaríamos de orar, nós deixaríamos de meditar nas Escrituras, porque mesmo com esse decreto, que houve um decreto real, o que Daniel fez? É mais importante temer o meu Deus. Ele continuou orando, e aí os homens chegaram, abriram a porta. O que Daniel estava fazendo? Orando. Aí chegaram para o rei Dario: olha só, um homem transgrediu a sua lei. O que o rei Dario falou? Levando-se na cova dos leões. Tudo bem, este homem é Daniel. O rei bateu o desespero dele, gente. Porque na época dizia que o rei do império que colocasse o anel de sinete, um decreto, não poderia voltar atrás. Levaram comida para ele do bom e do melhor, ele não quis. Levaram música, não quis. Levaram mulheres, não quis. Tudo que ele queria saber era Daniel. Como é que Daniel vai ficar? E aí lá no verso 10 de Daniel capítulo 6, tem uma expressão extremamente interessante. Um homem que não temia Deus, que era o rei Dario, disse: Daniel, o Deus que tu continuamente serve, te livrarás. O temor do Senhor que Daniel tinha chegou no rei. A obediência que Daniel tinha impactou a vida do rei. Então, as nossas escolhas, a nossa obediência a Deus tem chegado na vida de quem? Tem impactado a vida de quem? Nós precisamos entender, meus queridos, que temer a Deus, obedecer a Deus, significa renúncia, significa entrega para Deus. E se nós, quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus para nossas vidas, nós sim iremos impactar a vida de outras pessoas. Porque o próprio Jesus disse que nós devemos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo.
Então, por onde nós passamos, as pessoas irão perceber que nós servimos um Deus extremamente poderoso. E nesses 3 homens, o que eu acho interessante? Será que eles buscavam a santidade? Será que esses homens buscavam a vontade de Deus para as suas vidas? Será que eles tinham um relacionamento com Deus? E de uma coisa eu tenho certeza também, meus amados. Esses 3 homens, Noé, Jó e Daniel, eram homens íntimos de Deus. De maneira que quando o profeta Ezequiel vai profetizar contra o povo de Judá, que era cativo na Babilônia, ele diz o seguinte: se estivessem 3 homens, Noé, Jó e Daniel, aqui no meio de vós, o povo não teria se corrompido. Isso me mostra que quando nós temos pessoas cheias de Deus, cheias do temor do Senhor em nosso meio, as coisas começam a mudar e Deus começa a agir. Mas nós também, na Escritura Sagrada, temos exemplos de pessoas que escolheram não temer ao Senhor. Pessoas que estavam ali em Israel, pessoas que conheciam a Escritura, pessoas que sabiam que Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito e rumo à Terra Prometida, mas ainda assim escolheram não temer ao Senhor. E tem 3 nomes que eu quero trabalhar com vocês. Os 2 primeiros são irmãos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem que era responsável por levar o sacrifício do povo e chegar para Deus. Mas ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que esses homens eram corruptos, que esses homens tinham mais prazer na carne, que esses homens não tinham temor a Deus dentro do seu coração. E Eli recebeu uma profecia de um homem de Deus que nós não sabemos o seu nome, porque a única expressão que tem lá é: e o homem de Deus foi conversar com o sacerdote Eli. Só que aí, meus queridos, tem uma expressão em 1 Samuel capítulo 3 que me causa um certo espanto, que diz: a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Sabe quanto tempo Eli foi sacerdote do povo de Israel? 40 anos. Durante 40 anos as visões eram raras e a palavra do Senhor não era frequente. Como ficaria a cidade de Itamaraju se a palavra do Senhor fosse rara e as visões não fossem frequentes? E detalhe, Ofni e Finéias eram treinados para ser o quê? Sucessor do seu pai. Mas Deus, na sua infinita soberania, o que ele fez? Ele escolheu um jovem chamado Samuel, nome que significa Deus ouviu minha oração, ou Deus se inclinou à minha oração. É tanto que aquela passagem é muito conhecida, que fala que Deus chamou Samuel 3 vezes, na terceira vez que Samuel diz: o Senhor fala que o teu servo ouve. E Deus falou profundamente com Samuel, ainda jovenzinho. E então o que aconteceu com Ofni e Finéias, que escolheram não temer ao Senhor? Eles morreram. O próprio Deus deu a sentença deles: vocês estão entrando no meu tabernáculo e estão com o coração longe de mim, vocês estão fazendo um culto de qualquer jeito, um culto totalmente sem vergonha, fora dos parâmetros que eu ordenei que fizesse. Eu não quero mais que vocês 2 me sigam, vocês 2 vão morrer. E eles morreram. Essa foi a escolha deles. Mas nós temos outro homem, o seu nome é Jonas. Uma história completamente conhecida no meio da igreja. Deus mandou Jonas ir para onde? Nínive.
pastor, que pena, Jonas não foi para Nínive. Lembremos do seguinte: Nínive era, na época de Jonas, capital da Síria. Se teve um povo que Israel odiava, eram os assírios. Pensa uma pessoa aí que você não gosta, e Deus falasse assim com você: vai falar o meu evangelho para ele. Você iria? Eu iria não, pastor, Deus me livre. Agora você entende o que Jonas passou. Aí o que Jonas fez? Pegou uma passagem, pagou e não foi para Nínive como Deus havia ordenado. Ele foi para Tarsis, na Espanha. Uma península lá na Espanha. O que aconteceu? Deus mandou uma tempestade. E olha só o que Jonas diz. Jonas capítulo 1, verso 9. Jonas viu que a culpa era dele. E olha o que ele fala: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ou seja, eu sei que essa tempestade que está vindo aqui é por causa de mim. Por quê? Porque eu temo a Deus. Meus queridos, será que nós teremos a coragem de Jonas diante do pecado? Porque Jonas, ele era um profeta do Senhor, reconheceu que tinha o temor do Senhor, mas optou em desobedecer a Deus. O que aconteceu? Veio uma tempestade. Existem tempestades nas nossas vidas que são provocadas por Deus para que nós nos aproximemos dele. Mas existem tempestades que acontecem na nossa vida porque nós desobedecemos a Deus. E foi o que Jonas fez. O que o Senhor fez? Mandou um grande peixe que engoliu Jonas. Nós temos que foi uma cachalote, porque diz a ciência que o homem consegue ficar vivo 4 dias dentro da barriga desse peixinho. A cachalote tem aproximadamente 30 metros de comprimento, uma baleia muito bonitinha. Se os irmãos quiserem ver no Google depois, é aquela baleia que faz assim, não tem sólido, depois pof. Essa é a cachalote, né? Pesa não sei quantas toneladas, bonitinha. E então Jonas ficou lá 4 dias, e para onde ele foi depois? Nínive. A ordem era a mesma, e ele pregou em Nínive, a menor mensagem pregada na história da humanidade. Arrependa-se, povo ninivita, porque em 3 dias a cidade será destruída. E amém. Foi só isso que ele pregou. Se nós fôssemos ver um homem andando na Bahia, baiano, se arrependa, senão a Bahia vai ser destruída durante 3 dias, o que a gente fazer? E a Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram, aproximadamente 120 mil pessoas, que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, se arrependeram por essa simples mensagem. Imagina se eu chego aqui: bom dia ou boa noite, irmãos, se arrependam, primeira igreja batista de Itamaraju, ou nós morreremos, amém. Ele falou assim: agora nós, para mensagem de preguição do pastor, né? Jonas, ele só pregou a mensagem de Deus porque em Nínive não havia temor do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos começar a olhar para nossas vidas e perguntar: será que as minhas escolhas estão baseadas no temor do Senhor? Será que eu estou honrando meu pai e minha mãe? Será que as músicas que eu estou ouvindo, agradam o coração de Deus? Será que as coisas que eu toco, as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, os desejos que eu tenho, são desejos santos, são desejos que transmitem o temor do Senhor? Porque se nós estamos decidindo as coisas fora dos parâmetros que está na Escritura Sagrada, nós estamos errados. Nós precisamos olhar dentro de nós e entender: eu preciso decidir as coisas da minha vida com o temor do Senhor, obedecendo a Deus, adorando a Deus, reverenciando a Deus. Que no nome de Jesus nós possamos ter o temor do Senhor, nossas decisões sejam baseadas naquilo que Deus fala. E eu quero terminar com um texto que está escrito em Provérbios capítulo 19, verso 23, que diz:
O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Amém. Vamos orar? Pai amado, que no nome de Jesus o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e que as nossas decisões sejam baseadas no temor do Senhor. Que venhamos obedecer ao Senhor, reverenciá-lo, adorá-lo, porque Tu é o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida. Cuide para que nós jamais venhamos a fazer aquilo que queremos, mas aquilo que Tu queres. Que venhamos sempre meditar nas Suas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. No domingo que vem pela manhã nós estudaremos o temor do Senhor na adoração, com base em Malaquias, profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. No culto da noite, hoje, no culto da noite, nós estudaremos Lucas capítulo 19, verso 10, buscando o que se perdeu. Com uma oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta manhã e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.